Mãe solteira lutando enquanto garçonete chora após gorjeta generosa de Ronaldo. Clara enxugou a testa com as costas da mão, tentando ignorar a dor surda nos pés, enquanto equilibrava uma bandeja de pratos fumegantes. A lanchonete fervilhava de atividade, o zumbido das conversas, o barulho dos talheres e o chiado distante dos hambúrgueres na grelha. Era uma típica noite de sexta-feira e o lugar estava lotado, como sempre. As mesas estavam cheias de famílias, grupos de amigos e um ocasional cliente solitário debruçado sobre uma xícara de café, perdido em pensamentos. Clara movia-se rápida mas cuidadosamente, zigue-zagueando entre as mesas com a precisão de alguém que já tinha feito isso 1000 vezes antes. Ela chegou a uma mesa de canto onde um homem estava sentado, com o boné de beisebol puxado para baixo sobre o rosto. Ele estava quieto, ao contrário dos habituais clientes barulhentos e barulhentos que frequentavam o restaurante. Havia algo nele, um ar de calma e confiança que o diferenciava, mas Clara mal percebeu. Ela tinha muito em que pensar. Aqui está o seu pedido, disse ela, colocando o prato suavemente na frente dele. O homem assentiu e murmurou um educado e obrigado sem erguer os olhos. Clara deu um sorriso cansado antes de voltar correndo para o balcão, onde outro cliente acenava para ela. A noite parecia interminável e, à medida que as horas passavam, a mente de Clara continuava a vagar para o seu filho, Ethan. Ele tinha apenas 8 anos, um menino doce e inteligente, com um sorriso que poderia iluminar os dias mais sombrios. Mas ultimamente, aquele sorriso tinha sido raro. Ethan estava entrando e saindo do hospital há meses, lutando contra uma doença crónica que parecia drenar sua vida. Clara fez tudo o que pôde para permanecer forte por ele, mas o peso de tudo isso estava se tornando insuportável. As contas médicas estavam-se acumulando mais rápido do que ela conseguia pagá-las, e seu escasso salário de garçonete mal cobria o aluguel, muito menos todo o resto. Ela enfiou a mão no bolso do avental e sentiu o envelope amassado, a última conta do hospital, marcada como vencido e em letras vermelhas. Seu peito se apertou ao pensar na ligação que recebera naquele dia do departamento de cobrança, lembrando-a de que o pagamento era devido imediatamente. Eles não se importavam que ela estivesse trabalhando em turnos duplos ou que estivesse fazendo o melhor que podia. Eles só se importavam com o dinheiro. Clara, a mesa 6 precisa de café. Ela disse o seu empresário, Rick, tirando-a de seus pensamentos. Ele estava parado na passagem da cozinha, com os braços cruzados e o rosto numa carranca permanente. Rick era o tipo de chefe que nunca perdia a oportunidade de lembrar aos funcionários que eles eram substituíveis. Estou cuidando disso, Clara respondeu, forçando-se a se mover mais rápido. Ela pegou a cafeteira e foi até a mesa 6, onde um casal mais velho estava sentado conversando calmamente. Enquanto servia o café, a mulher olhou para ela com um sorriso gentil. Obrigado, querido. Você está trabalhando tanto esta noite, disse a mulher. Clara assentiu, grata pela pequena gentileza. Apenas mais uma noite movimentada, respondeu ela, tentando parecer alegre. Mas quando ela se virou para sair, sua mão tremeu e um pouco de café caiu na mesa. Não, sinto muito. Ela engasgou, pegando um guardanapo para limpar. Está tudo bem, assegurou-lhe a mulher, mas Clara sentiu o rosto arder de vergonha. Ela correu de volta ao balcão, com o coração batendo forte. Ela não podia se dar ao luxo de cometer erros, nem esta noite, nem nunca. Este trabalho era tudo o que ela tinha, e perdê-lo significaria perder tudo. Ao pegar outro bolo de café, ela sentiu uma mão em seu ombro. Virando-se, ela se viu cara a cara com Rick. Clara, ele disse em voz baixa, você precisa se recompor. Não posso permitir que você derrame bebidas e nos faça ficar mal. Você sabe que já estamos com poucos funcionários e não tenho tempo para ser babá. Sinto muito, disse Clara rapidamente. Isso não vai acontecer de novo. Os olhos de Rick se estreitaram e, por um momento, ela pensou que ele fosse dizer mais alguma coisa. Mas então ele apenas balançou a cabeça e foi embora. Clara respirou fundo, tentando se acalmar. Ela não podia deixar Rick chegar até ela. Ela tinha que continuar, não importa o quão cansada ou oprimida ela se sentisse. O homem misterioso na mesa do canto chamou sua atenção novamente. Ele ainda estava sentado em silêncio, o prato quase vazio.
Algo nele parecia familiar, mas ela não conseguia identificar. Ele não era como os outros clientes que entravam e saíam da lanchonete. Ele não exigiu atenção nem reclamou do serviço. Ele apenas observou. Quando ela passou pela mesa dele para limpar outra, ele ergueu os olhos pela primeira vez. Os olhos dele encontraram os dela e, por um breve momento, ela sentiu uma estranha sensação de calma. Você está fazendo um ótimo trabalho, ele disse suavemente. As palavras a pegaram desprevenida. Ela não estava acostumada a ouvir elogios, especialmente de estranhos. Obrigada, e ela disse, sua voz quase um sussurro. O homem assentiu, sua expressão gentil. Depois regressou à refeição, deixando Clara perguntar-se quem ele era e por que é que as suas palavras tiveram tanto impacto nela. As horas passaram lentamente e, quando o restaurante começou a esvaziar, Clara sentiu que mal conseguia ficar de pé. Ela se encostou no balcão, com as pernas doendo e a cabeça latejando. Clara, você pode me dar cobertura amanhã de manhã? Uma de suas colegas de trabalho perguntou enquanto ela pegava seu casaco. Clara queria dizer não. Ela queria ir para casa, deitar na cama e passar algumas horas preciosas com Ethan. Mas ela sabia que não podia se dar ao luxo de recusar horas extras. Claro, disse ela, forçando um sorriso. À medida que os últimos clientes chegavam, Clara começou a limpar as mesas. Quando chegou à mesa do canto, percebeu que o homem ainda estava lá, com o cheque intocado sobre a mesa. Ele estava folheando seu telefone, aparentemente despreocupado com a hora tardia. Posso pegar mais alguma coisa? Clara perguntou hesitante. O homem ergueu os olhos, pensativo. Não, estou bem. Só a conta, por favor. Clara entregou-lhe o cheque e virou-se para sair, mas a voz dele a deteve. Você trabalhou duro a noite toda, disse ele. Como você faz isso? Clara hesitou, sem saber como responder. Você apenas, faça o que tiver que fazer, ela disse finalmente. O homem a estudou por um momento e depois assentiu. Eu respeito isso, disse ele. Clara sentiu um calor estranho no peito. Ela não sabia porquê, mas as palavras dele significavam algo para ela. Ao se afastar, ela ouviu o farfalhar de papel e olhou para trás para ver o homem colocando dinheiro na mesa. Mas não foi apenas uma gorjeta, foi uma pilha de contas, muito mais do que o custo da sua refeição. Clara congelou, com o coração disparado. Por que ele iria embora tanto? Foi um erro? Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, o homem se levantou e ajeitou o boné. Tome cuidado, disse ele, com a voz calma e firme. Então ele saiu, deixando Clara ali parada, sem palavras. Suas mãos tremiam quando ela pegou o dinheiro. Havia um bilhete embaixo dele, escrito com uma caligrafia clara e ousada. Você é mais forte do que pensa. Nunca desista. Lágrimas encheram os olhos de Clara enquanto ela apertava o bilhete contra o peito. Pela primeira vez em meses, ela sentiu um lampejo de esperança, um lembrete de que talvez, apenas talvez, as coisas pudessem melhorar. Clara ficou paralisada junto à mesa do canto, com o peso da pilha de dinheiro nas mãos trêmulas. Ela contou instintivamente, incapaz de se conter mesmo com a visão turva pelas lágrimas. $500. Sua respiração engatou. Não foi apenas generoso, foi uma mudança de vida, pelo menos para alguém como ela. As outras garçonetes estavam terminando seus turnos, conversando e rindo baixinho enquanto limpavam, completamente inconscientes do turbilhão de emoções que varria Clara. Ela colocou o dinheiro no avental, os dedos roçando a conta vencida do hospital ainda amassada ali. Foi o suficiente para cobrir a conta e sobrar um pouco. Pela primeira vez, no que pareceu uma eternidade, ela sentiu que poderia respirar novamente. Seu peito ainda estava apertado, mas não por medo ou desesperança. Desta vez, era gratidão, descrença e uma sensação avassaladora de alívio. Clara, você está bem? E uma voz interrompeu seus pensamentos. Era Jéssica, uma de suas colegas de trabalho, com as sobrancelhas franzidas enquanto se aproximava. Clara rapidamente enxugou os olhos com a ponta da manga, forçando um sorriso. Sim, estou bem.
Apenas cansado. Jéssica lançou-lhe um olhar astuto. Você tem trabalhado sem parar ultimamente. Você realmente deveria fazer uma pausa. Não posso, Clara disse simplesmente. Eu preciso das horas. Jéssica hesitou, seus lábios formando uma linha fina como se quisesse dizer mais. Mas ela assentiu e voltou para o balcão, deixando Clara sozinha. Os olhos de Clara desviaram-se para a porta, onde o homem havia desaparecido momentos antes. Quem era ele? Por que ele deixaria uma gorjeta tão grande para ela? Ela repassou mentalmente a breve interação deles, a confiança tranquila em sua voz, a gentileza em seus olhos. E então clicou. Seus joelhos ficaram fracos quando a compreensão surgiu. Ela pegou o telefone e rapidamente procurou o nome dele. A primeira foto que apareceu confirmou Cristiano Ronaldo. Um dos jogadores de futebol mais famosos do mundo estava sentado em sua lanchonete, jantando silenciosamente como se fosse qualquer outro cliente. O coração de Clara disparou. Não era apenas o dinheiro que a sobrecarregava agora, era o fato de que alguém como ele tinha notado ela, uma mãe solteira em dificuldades, apenas tentando sobreviver a cada dia. Clara, você está pronta para fechar? A voz rouca de Rick a trouxe de volta à realidade. Sim, vou terminar, disse ela, colocando o telefone no bolso e pegando um pano para limpar as mesas. Enquanto ela limpava, seus pensamentos voltavam para Ethan. Ele estava em casa com a vizinha dela, a Sra. Langley, que teve a gentileza de vigiá-lo sempre que Clara trabalhava até tarde. A ideia de entrar no seu minúsculo apartamento com dinheiro suficiente para pagar a conta do hospital parecia um sonho. Quando ela terminou o turno e saiu para o ar fresco da noite, as ruas estavam silenciosas e a maioria das lojas havia fechado. Ela apertou mais a jaqueta, o frio da noite penetrando no tecido fino. A caminhada para casa foi curta, mas cada passo parecia mais leve que o normal. Quando chegou ao seu prédio, o ranger familiar da porta da frente deu-lhe as boas-vindas. Ela subiu as escadas rapidamente, seu coração ainda acelerado com tudo o que havia acontecido. A Sra. Langley cumprimentou-a na porta, com um sorriso caloroso enrugando seu rosto gentil. Ele já está dormindo, ela disse suavemente. Muito obrigada, sussurrou Clara, dando-lhe uma pequena gorjeta. A mulher mais velha acenou, como sempre fazia. Você precisa disso mais do que eu, querido. Apenas cuide daquele seu garoto. Clara sorriu e fechou a porta atrás de si, com o coração disparado ao entrar na pequena sala de estar. A luz fraca da cozinha se espalhava pela sala, destacando a pilha de livros escolares de Ethan sobre a mesa. Ela espiou o quarto dele, onde ele estava deitado debaixo dos cobertores, seu pequeno peito subindo e descendo a cada respiração pacífica. Seu dinossauro de pelúcia estava debaixo do braço e Clara não pôde deixar de sorrir em meio às lágrimas que ameaçavam transbordar. Ela queria acordá-lo, contar o que havia acontecido, mas não o fez. Ele precisava descansar e ela precisava de um momento para si mesma. Afundando-se no sofá gasto da sala, Clara tirou novamente o dinheiro e a nota. Ela leu as palavras repetidas vezes, cada vez sentindo o peso delas penetrar mais fundo em seu coração. Você é mais forte do que pensa. Nunca desista. Ela pensou em todas as vezes em que esteve perto de quebrar. Todas as noites ela chorou até dormir, preocupada em como iria sustentar Ethan. Todas as vezes que ela disse a si mesma que não era boa o suficiente, que não conseguiria fazer isso sozinha. Mas agora, pela primeira vez em anos, ela sentia que talvez, apenas talvez, as coisas pudessem ser diferentes. Na manhã seguinte, Clara acordou mais cedo do que de costume, com a mente ainda agitada pelos acontecimentos da noite anterior. Ethan estava sentada à mesa da cozinha, esfregando os olhos sonolentos enquanto ela colocava uma tigela de cereal na frente dele. Mãe, você está sorrindo, disse ele, inclinando a cabeça com curiosidade. Estou, disse ela, bagunçando o cabelo dele, porque hoje é um bom dia. Ele não perguntou porquê, mas seu rosto se iluminou com um sorriso que combinava com o dela. Depois do café da manhã, Clara fez uma ligação rápida para o escritório de cobrança do hospital. Sua voz estava firme quando ela disse que faria um pagamento naquele dia. O alívio no tom da atendente era palpável e Clara desligou com a sensação de que um peso havia sido tirado de seus ombros.
Ela ainda tinha um longo caminho a percorrer, mas pela primeira vez sentiu como se não estivesse se afogando. Mais tarde naquele dia, enquanto Clara acompanhava Ethan até a escola, ele agarrou a mão dela com força, os dedinhos quentes contra os dela, frios. Mãe, podemos ir ao parque depois da escola? E ele perguntou, olhando para ela com olhos esperançosos. Claro, disse ela, apertando a mão dele. Ao chegarem aos portões da escola, Ethan se virou para ela, com o rosto sério. Mãe, você é melhor, disse ele de repente. Clara sentiu a garganta apertar. Ela se ajoelhou e o abraçou com força, seu coração inchando de amor. E você é meu tudo, ela sussurrou. Ao vê-lo passar correndo pelos portões e desaparecer no meio da multidão de crianças, Clara sentiu uma estranha sensação de paz. Ela não tinha certeza do que o futuro reservava, mas tinha certeza de uma coisa, ela nunca desistiria. E enquanto voltava para casa, com o bilhete guardado em segurança no bolso, ela agradeceu silenciosamente ao homem que lembrou de sua própria força quando ela esqueceu. Naquela tarde, Clara estava na fila do banco, com o dinheiro da generosa gorjeta de Ronaldo guardado em segurança na bolsa. O peso de seu estresse financeiro havia diminuído, mesmo que apenas um pouco, e ela se permitiu imaginar como seria estar em dia com suas contas. Ela mal conseguia acreditar que era real, a noite passada parecia um sonho. Mas o bilhete no bolso e o calor da lembrança lembraram-na de que não era assim. Quando chegou a sua vez, ela se aproximou da caixa, uma jovem gentil que a cumprimentou com um sorriso. Clara entregou o dinheiro e preencheu o comprovante de depósito, com o coração batendo forte enquanto o pagamento da conta do hospital de Ethan era processado. Obrigada, Clara disse suavemente enquanto o caixa lhe entregava um recibo. Ela dobrou-o com cuidado e colocou na bolsa, ao lado do bilhete. Ao sair do banco e entrar no ar fresco da tarde, Clara sentiu uma estranha combinação de alívio e determinação. O dinheiro que Ronaldo lhe deu foi uma bênção, mas ela sabia que não era uma solução permanente. Ela tinha que descobrir uma maneira de proporcionar estabilidade para Ethan a longo prazo. Seus pensamentos foram interrompidos pelo som do telefone tocando. Ela o puxou e viu o nome do proprietário piscando na tela. Clara hesitou antes de responder, preparando-se para más notícias. Olá? Clara, só estou ligando para lembrá-la de que o aluguel vence em alguns dias, disse o senhorio, em tom curto. Eu sei, respondeu Clara, com o estômago embrulhado. Não quero persegui-lo novamente este mês, acrescentou ele bruscamente. Clara cerrou a mandíbula, lutando contra a vontade de reagir. Você vai conseguir, ela disse com firmeza antes de desligar. A alegria que ela sentira antes começou a diminuir à medida que a realidade voltava. Sempre havia alguma coisa, outra conta, outra exigência, outro obstáculo a superar. Ela respirou fundo e lembrou-se das palavras de Ronaldo: você é mais forte do que pensa. Nunca desista. Ao voltar para o apartamento, ela viu uma placa de precisa-se de ajuda e na janela de um café próximo. Não era muito, mas talvez um segundo emprego pudesse ajudá-la a progredir, mesmo que isso significasse menos tempo com Ethan. Ela entrou e se aproximou do balcão, onde uma mulher alegre a cumprimentou. Olá, vi sua placa, disse Clara. Você ainda está procurando ajuda? Sim, estamos, e a mulher respondeu. Você tem alguma experiência? Clara assentiu. Trabalho como garçoneta há anos, disse ela. Perfeito. Você pode começar amanhã? Clara hesitou. A ideia de adicionar outro turno à sua agenda já cansativa era assustadora, mas ela não via outra escolha. Sim, posso, ela disse finalmente. A mulher entregou-lhe um pequeno pacote de papelada. Ótimo. Preencha-os e traga-os amanhã. Estamos felizes em ter você a bordo. Clara agradeceu e saiu do café, com a papelada debaixo do braço. Ela sabia que não seria fácil, mas estava disposta a fazer o que fosse necessário para dar a Ethan uma vida melhor. Quando ela pegou Ethan na escola naquela tarde, ele correu em sua direção com sua energia habitual, a mochila balançando contra seu pequeno corpo. Mãe, adivinhe, e ele exclamou, seus olhos brilhando de excitação. O que? Clara perguntou, sorrindo apesar do cansaço.
Estamos fazendo um projeto sobre heróis em sala de aula e vou escrever sobre você. Clara parou no meio do caminho, seu coração inchando de emoção. Meu? Por que eu? Porque você é a melhor mãe de todas, Ethan disse com naturalidade. Você sempre cuida de mim e nunca desiste. Isso é o que é um herói, certo? Clara se ajoelhou e puxou para um abraço apertado, com a garganta apertada de emoção. Você também é meu herói, ela sussurrou. Naquela noite, Clara e Ethan foram ao parque como ela havia prometido. Ela observou enquanto ele subia no trepa-trepa e descia correndo pelo escorregador, sua risada ecoando pelo ar. Por um tempo, parecia que tudo estava normal, como se suas vidas não estivessem sobrecarregadas pela luta constante para sobreviver. Mas enquanto caminhavam para casa, a energia de Ethan começou a diminuir. Ele agarrou-se à mão de Clara, os seus passos abrandaram até que ela finalmente o pegou no colo e carregou pelo resto do caminho. Quando chegaram em casa, Clara colocou-o na cama e sentou-se ao seu lado, afastando-lhe o cabelo da testa. Mãe, você acha que algum dia conseguiremos sair de férias? Ethan perguntou sonolento. O peito de Clara apertou. Ela pensou em todos os lugares que gostaria de poder levá-lo, praias, parques de diversões, qualquer lugar que lhe desse a alegria e a liberdade que ele merecia. Talvez um dia, ela disse suavemente. Ethan sorriu com os olhos fechados. Espero que sim. Eu quero ver o oceano. Clara ficou ao seu lado até ele adormecer, com o coração pesado de amor e culpa. Ela queria dar-lhe o mundo, mas tudo o que conseguia agora era sobreviver. Na manhã seguinte, Clara começou o seu novo trabalho no café. As horas eram longas e o trabalho exigente, mas ela seguiu em frente, movida pelo pensamento em Ethan e no seu futuro. As dicas não foram ótimas, mas cada pouquinho ajudou. Com o passar das semanas, Clara caiu numa rotina, trabalhar no restaurante à noite e no café durante o dia, com apenas algumas horas preciosas para passar com Ethan. Ela estava exausta, mas se recusou a deixar transparecer. Uma noite, quando terminava o seu turno no restaurante, Clara ouviu uma voz familiar atrás dela. Você esteve ocupado. Ela se virou e viu Ronaldo parado ali, sua expressão calma suavizada por um pequeno sorriso. A boca de Clara se abriu de surpresa. Você está de volta. Eu estava na área, disse ele casualmente. Como vai você? Clara hesitou, sem saber o que dizer. Estou conseguindo, ela disse finalmente. Ronaldo estudou-a por um momento, com os olhos pensativos. Gerenciar não é suficiente, disse ele gentilmente. Você merece mais do que isso. Clara sentiu as bochechas corarem. Estou fazendo o que posso, disse ela. E sua gentileza ajudou mais do que você imagina. Ronaldo sorriu. Estou feliz. Mas se precisar de mais alguma coisa, não tenha medo de perguntar. Antes que Clara pudesse responder, ele entregou-lhe um cartão com seus dados de contato. Tome cuidado, Clara, disse ele antes de se virar para sair. Clara olhou para o cartão em sua mão, com a mente acelerada. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas pela primeira vez sentiu que não estava enfrentando sozinha. Clara sentou-se na beira da cama naquela noite, olhando para o elegante cartão que Ronaldo lhe entregara. Seu nome, cuidadosamente gravado em letras douradas, brilhava levemente sob a luz fraca do abajur de cabeceira. Abaixo havia um número de telefone e uma breve mensagem: a nunca hesite em entrar em contato. Ela leu várias vezes, sem saber o que fazer. O que ela diria? Agradecer a ele novamente? Pedir mais ajuda? Não. Esse não era o estilo dela. Ela sempre se orgulhou de descobrir as coisas sozinha, não importa o quão difícil fosse. Seus dedos pairaram sobre o telefone, mas no final ela colocou o cartão no mesmo envelope que continha as antigas contas médicas de Ethan e o colocou na gaveta. Ela só ligaria se realmente não tivesse outras opções, disse a si mesma. Os dias transformaram-se em semanas e a nova rotina de Clara tornou-se a sua realidade. Ela trabalhava no café pela manhã, na lanchonete à noite e passava as noites recuperando o sono entre cuidar de Ethan.
O dinheiro que ganhava ajudava a manter as luzes acesas e a comida na mesa, mas não havia espaço para mais nada. A memória da generosidade de Ronaldo ainda estava fresca na sua mente e sempre que se sentia sobrecarregada, encontrava forças nas palavras simples e poderosas que ele lhe tinha deixado. Você é mais forte do que pensa. Certa manhã, Clara acordou com o som de Ethan tossindo no quarto ao lado. Ela pulou da cama e correu para o lado dele, com o coração apertado ao ver seu rosto pálido e as gotas de suor brilhando em sua testa. Mãe, Ethan resmungou, sua voz fraca. Eu não me sinto bem. Clara se ajoelhou ao lado dele, colocando a mão em sua testa. Ele estava queimando. Vou ligar para o médico, ela disse rapidamente, tentando manter o pânico longe de sua voz. Ela ligou para a clínica e conseguiu marcar uma consulta no mesmo dia. Horas depois, ela estava sentada no consultório médico, segurando a mãozinha de Ethan enquanto o pediatra folheava seus prontuários. Parece uma infecção respiratória leve, disse o médico, oferecendo-lhe um sorriso tranquilizador. Vamos prescrever alguns antibióticos e ele deve começar a se sentir melhor em alguns dias. Apenas certifique-se de que ele descanse bastante e tome líquidos. Clara assentiu, aliviada por não ser algo mais sério. Mas quando o médico lhe entregou a receita, seu coração afundou. Mesmo com seus 2 empregos, o dinheiro era escasso e medicamentos como esses não eram baratos. Na farmácia, Clara entregou a receita e esperou ansiosamente enquanto o farmacêutico preparava o remédio. São $65, disse o farmacêutico, colocando o pequeno frasco de antibióticos líquidos no balcão. Clara hesitou, os dedos agarrando a borda da carteira. Ela contou as contas lá dentro, apenas o suficiente para cobrir os custos, mas isso significaria reduzir as compras da semana. Ela entregou o dinheiro, com o estômago embrulhado ao sair da farmácia com a sacola na mão. O peso do sacrifício a atingiu com força, mas ela o deixou de lado. A saúde de Ethan veio em primeiro lugar. Quando voltaram para casa, Clara colocou Ethan no sofá com um cobertor, seu dinossauro de pelúcia favorito e um copo d'água. Ela sentou-se ao lado dele, acariciando seus cabelos enquanto ele cochilava. Enquanto ela o observava dormir, a imagem do cartão de Ronaldo passou pela sua mente. Já se passaram semanas desde que ele deu a ela, e ela nem sequer pensou em usá-lo. Mas agora, com as suas poupanças a diminuir e Ethan a precisar de mais cuidados do que nunca, ela perguntava-se se estaria a ser teimosa. No dia seguinte, Clara estava de volta ao trabalho na cafeteria, servindo xícaras de café e entregando doces ao fluxo constante de clientes. A agitação da correria matinal deixou pouco espaço para ela se concentrar em suas preocupações, mas durante uma rara pausa, ela se viu olhando pela janela, perdida em pensamentos. Clara, a mesa 3 está perguntando por você, gritou o gerente. Saindo do torpor, Clara pegou seu bloco de notas e se aproximou. Ao se aproximar da mesa, sua respiração ficou presa na garganta. Sentado ali, tomando casualmente uma xícara de café expresso, estava Ronaldo. Por um momento, ela pensou que estava imaginando coisas, mas quando ele ergueu os olhos e sorriu, ela soube que eram reais. Oi, e ela disse, sua voz quase um sussurro. Oi, Ronaldo respondeu calorosamente. Como você tem estado? Clara hesitou, sem saber como responder. Eu estive bem, ela disse finalmente. Ocupado. Ronaldo assentiu com expressão pensativa. Eu estava na vizinhança e pensei em passar por aqui. Este lugar tem ótimas críticas. Clara não pôde deixar de rir baixinho. Não é ruim, ela admitiu. Espero que você não se importe que eu diga isso, disse Ronaldo, inclinando-se ligeiramente para a frente, mas você parece cansado. Clara suspirou, o peso de sua exaustão de repente parecendo mais pesado sob o olhar dele e eu estou, ela admitiu. Mas eu realmente não tenho escolha. Ronaldo estudou-a por um momento antes de falar. Você está trabalhando tanto pelo seu filho, não é? Os olhos de Clara se arregalaram de surpresa. Como você? Você mencionou ele da última vez, disse Ronaldo gentilmente. É óbvio o quanto ele significa para você. Clara assentiu com a garganta apertada. Ele é tudo para mim.
Ronaldo enfiou a mão no paletó e tirou um pequeno envelope, deslizando pela mesa na direção dela. O que é isso? Clara perguntou com a voz trêmula. Abra, disse Ronaldo simplesmente. Clara pegou o envelope e abriu com as mãos trêmulas. Dentro havia um cheque, uma quantia significativa de dinheiro, muito mais do que a gorjeta que ele havia deixado antes. Não posso aceitar isso, disse Clara imediatamente, balançando a cabeça. Você pode, disse Ronaldo com firmeza. E você deveria. Isto não é caridade, é um presente de um pai para outro. Eu sei o que é querer dar o mundo ao seu filho. Deixe-me ajudar. Lágrimas brotaram dos olhos de Clara enquanto ela olhava para o cheque. A quantia foi suficiente para cobrir não apenas as contas médicas de Ethan, mas também alguns meses de aluguel e compras. Não sei o que dizer, sussurrou Clara. Basta dizer que você vai usar, disse Ronaldo, sorrindo. Clara assentiu com a voz embargada. Obrigado. Não acho que você perceba o quanto isso significa para nós. Acho que sim, disse Ronaldo suavemente. Quando Clara regressou ao trabalho, com o envelope bem guardado no avental, sentiu uma renovada sensação de esperança. Pela primeira vez em muito tempo, ela não estava apenas sobrevivendo, ela estava começando a acreditar que as coisas poderiam melhorar.